o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente conosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, cura de almas desta paróquia de São José Operário, meu querido e estimado missionário Newton Júnior, da comunidade Pantocrator, a quem saúdo com alegria, queridos irmãos e irmãs, membros da equipe do Divino Espírito Santo, que ao longo de todo este ano viveram este mandato de Jesus de serem enviados para comunicar a força do Espírito. A vocês, uma saudação muito especial, minha e do povo de Deus, que com uma salva de palmas acolhe toda esta ação missionária que ao longo deste ano foi feita com tanto carinho, com tanto entusiasmo, ao longo de tantas dificuldades que foram sendo superadas, porque quando o Espírito está à frente, uma porta se pode fechar. Meus irmãos e minhas irmãs, das mais diversas comunidades que constituem esta paróquia, nós nos reunimos depois de um longo período de preparação para celebrarmos o grande acontecimento de Pentecostes. Nós corremos o enorme risco de entender a celebração desses dias como uma mera tradição que se vai repetindo ao longo dos anos e já no automático todos sabemos as nossas funções e a festa acontece com o mais profundo brilho, porque graças a Deus o Senhor conta conosco, embora insuficientes, somos eficientes naquilo que fazemos. Precisamos nos proteger deste risco. Eu sempre me orgulho muito de ter esta igreja onde eu trabalho, conhecida pelo título de Igreja do Divino. E isso compromete aos padres, isso compromete aos leigos, isso compromete a nossa cidade, a que sejamos homens e mulheres que vivam segundo o Espírito. E meus irmãos, é preciso que na nossa espiritualidade pessoal entendamos o que vem a significar viver no Espírito. A palavra Espírito, ela vem de um termo grego, ruá, que significaria, em termos mais literais, apenas sopro. Poderia ser absolutamente simples entender Deus como sopro, porque o sopro, o vento, nós não o vemos, nós apenas sentimos, nós apenas percebemos os seus movimentos, mas da parte de Deus, dentro do contexto da Sagrada Escritura, dizer que Deus é ruá, dizer que Deus é sopro, dizer que Deus é vento, é dizer que o Espírito é Criador. E no Criador subsiste a nossa vida. No Criador nós somos, pelo sopro da criação, nós experimentamos a alegria
de sermos homens e mulheres que habitam esta terra animados constantemente pelo Ruá, pelo sopro de Deus, pelo vento de Deus, que não é apenas um atributo do Espírito, mas é o próprio Espírito que mantém com o seu sopro o mundo em movimento. Nós precisamos, portanto, se somos homens e mulheres devotos do sopro de Deus, dependentes do ruá de Deus, submetidos à força do vento de Deus, que não tentemos em nenhuma circunstância viver, meus irmãos, numa outra direção que não aquela a que o vento nos envia. Graças a Deus, nós vivemos num país em que as tragédias neste campo, por causa do vento, ao menos na perspectiva natural, não são muito comuns. Mas em alguma ocasião, nós talvez já tenhamos experimentado a tentativa de caminhar contra um grande vento impetuoso que vem sobre nós. E sabemos que não é fácil, sobretudo se for forte o vento. E na medida em que nós lutamos para andarmos na contramão do vento que está soprando, nós corremos o risco até mesmo de nos machucar, porque a força do vento, ela é indominável. Este é o Espírito Santo, este ser que vem da parte de Deus e é indominável. Eu não posso dominar o sopro do Espírito de Deus, eu não posso dominar o vento que vem dos céus, e na medida em que eu tentar me opor e ir numa outra direção, que não a do vento de Deus, a consequência, meus irmãos, eu vou usar um termo nada rebuscado para você entender, é que nós caiamos e quebremos a cara. O mundo quebra a cara porque está indo na contrapartida do sopro de Deus. Nós estamos aqui porque não queremos viver como estas pessoas desprovidas de juízo. A vontade do Padre é de dizer dessas pessoas burras, mas vamos dizer desprovidas de juízo, porque é mais educado dessa parte. Não podemos ser pessoas desprovidas de juízo, desprovidas de inteligência, desprovidas de sabedoria, que buscam o tempo inteiro caminhar na contramão de Deus, acreditando em si. Quantos de nós, em algum momento, não quebramos a nossa cara, porque acreditamos em nós mesmos, porque acreditávamos que seguindo os nossos ideais e os nossos projetos muito bem pensados, seríamos capazes de obter algum sucesso. E é exatamente aqui, meus irmãos e minhas irmãs, neste ponto de caminharmos na contramão do sopro de Deus e confiarmos nas nossas forças e nas nossas próprias capacidades, é que nós nos esborrachamos no chão. Mas existe a postura inteligente. Existe aquela postura que é capaz de compreender que os ventos contrários desta vida jamais serão mais fortes do que o vento do sopro de Deus, porque é da natureza de Deus a manutenção do mundo pelo seu sopro. É da natureza de Deus a criatividade do Gênesis. Ele soprou sobre o homem para lhe conceder a vida. Jesus soprou sobre os discípulos para dar a eles o poder de perdoar os pecados. E Jesus sopra ainda hoje sobre nós para nos dar as condições de, na força do seu Espírito, irmos agora sim na contramão do mundo, porque com relação ao sopro de Deus, o sopro e o vento deste mundo nada significa. E agora não estaremos sozinhos. Se somos capazes
de permanecermos no mesmo movimento do vento do Espírito, nós superaremos em muito a força dos ventos deste mundo. Meus irmãos, mas existe um aspecto do qual nós não podemos nos descuidar. Só existe um modo de nós colocarmos o nosso coração numa posição sensível ao sopro de Deus, é através da oração. Sem a oração, todo este culto religioso nada mais é do que um belo teatro. Sem a oração, todos os ritos que nós fazemos, sejam eles escritos nos sacramentais da igreja e nos livros mais tradicionais de sua liturgia, seja na nossa oração diária do terço, sem o vento do Espírito, tudo aquilo que nós realizamos nada mais é do que mera repetição vazia de sentido. Nada mais é do que uma ação, me permita dizer, boba de nossa parte, que não produz efeito nenhum. Mas se ao contrário, nós somos homens e mulheres que rezam, se ao contrário, nós não somos como uma pedra que permanece ali teimosa, sem permitir em circunstância alguma que o vento a mova, mas nos tornamos pelo Espírito da oração em leves penas que se permitem livremente voar ao sopro de outro, o de Deus. Nós experimentaremos a graça de sermos leves no Senhor. Quantas vezes, exatamente dentro do contexto do sacramento da confissão, aquele instituído por Jesus pelo sopro do seu Espírito, vocês não testemunham uns com os outros, ou a nós os padres, eu estava tão pesado, eu estava numa situação de pecado tão forte, mas depois que eu me confessei, é como se tivesse colocado todas aquelas pedras no chão e eu saí leve. Quantos de nós não viemos à igreja oprimidos por uma situação de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de tribulação, e aqui nós nos colocamos na presença de Jesus, invocamos sobre nós o derramamento do Espírito Santo e dissemos com alegria uns para os outros: eu estava tão mal, mas agora eu me sinto leve. É uma leveza que nasce da oração. É uma leveza de quem vai de tal maneira sendo elevado à condição de homem de Deus, que já não experimenta a força dos sentidos que nos prendem nesta terra, mas que ao contrário, meus irmãos, se vão desvencilhando daquilo que é humano para irem progredindo naquilo que é do Espírito e se vão tornando dia após dia homens que não vivem segundo a carne, mas que vivem em início da pregação do Padre no Espírito. Perguntemo-nos, pois, eu tenho sido alguém que vive muito mais apegado aos meus sentidos, que vive muito mais ancorado nas coisas terrenas, que vive, ao contrário, escravizado na minha condição de pecado? Eu não sei se você conhece alguém que infelizmente já desistiu da santidade. E não desistiu da santidade porque é alguém que não conhece o céu, não. Desistiu da santidade porque cansou de lutar. Eu conheço pessoas cujo testemunho me causavam ao coração verdadeira admiração e que estão distantes de Deus porque cansaram de lutar. Cansaram de lutar contra as más tendências. Cansaram de lutar contra as más inclinações. Cansaram de lutar contra os próprios vícios.
Cansaram, meus irmãos, porque muito pelejaram para viver dentro do campo da sexualidade a pureza, dentro da vida profissional a honestidade, porque cansaram de lutar dentro do matrimônio pela fidelidade, cansaram de lutar pelas virtudes, exatamente porque acreditaram que apenas o esforço humano seria capaz de elevá-las à condição de pessoas espirituais. Se nós, meus irmãos, vivermos deste modo, confiando apenas nos nossos próprios esforços, nós terminaremos assim, abatidos pelo cansaço, incapazes de lutar contra os ventos deste mundo, porque estamos fora do movimento do sopro de Deus. O Espírito trouxe você aqui no dia de hoje, para que ao longo dessa tarde, você fosse de tal maneira experimentado no poder de Deus, que a graça dos céus te pudessem devolver ao movimento do Espírito. Diga à pessoa que está do seu lado, você está aqui. Não, diga com força, você está aqui. Porque Deus quer te devolver ao movimento do Espírito. Diga à pessoa que está do outro lado, Deus te trouxe aqui para te devolver ao movimento do Espírito. Fique de pé, coloque a mão sobre o seu coração. Eu convido você a fechar os teus olhos. Baixa a tua cabeça. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora. É tu essa hora, estou nascendo. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependida, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, olha as palavras saudosas da alma, sedentas de amor. Levanta o teu braço, canta. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, fogo suave, abrasador, doce hóspede de todo o coração. Adorarei você. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede. Meus irmãos, muitos de nós, na medida em que o Padre ia falando, talvez o nosso coração vá nascendo aquele desejo: puxa vida, eu quero viver segundo os movimentos do vento de Deus. Eu quero viver segundo os movimentos do Ruá, do sopro do Espírito Santo. Mas, Senhor, eu não tenho conseguido. Se você também não tem conseguido viver como quer, segundo a força do sopro de Deus, bem-vindo, nós já somos dois. Então diga com as suas palavras ao Espírito: Senhor, me devolva ao movimento do sopro do teu Espírito.
Vá dizendo a Jesus com as suas palavras: Senhor, eu preciso ser movido pelo sopro do Teu Espírito. Senhor, quantas vezes eu fraquejei nos meus propósitos de ser uma pessoa melhor. Quantas vezes, Espírito Santo, eu falhei no meu propósito de ir me tornando um homem, uma mulher segundo o Teu coração, segundo o Teu movimento. Quantas vezes, Senhor, como pedra eu resisti e ancorei o meu coração nas coisas deste mundo. Quantas vezes eu tive, Senhor, um coração de pedra, incapaz de ser movimentado pela Tua graça. Hoje, Senhor, nós nos abrimos a um novo Pentecostes. Nos diz a Tua palavra, Senhor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que um vento impetuoso entrou naquele cenáculo e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Sopra, Senhor, por entre essas janelas, por entre essas portas, o sopro de vida nova que nos vai recriando, que nos vai transformando, que nos vai, Senhor, refazendo. Erga bem alto o seu braço e diga: Senhor, sopra com a força do Teu vento na minha vida, na minha história, na minha casa. Quantos de nós precisamos de um novo impulso do sopro de Deus? Esta celebração, na medida em que nós rezamos, ela vai se tornando vibrante de atualidade. E pela adoração, pela entrega à pessoa do Espírito de Deus, Deus repete entre nós o acontecimento de Pentecostes. Solta a tua voz no Espírito e vá se entregando ao movimento de Deus. E vá se deixando transformar pelo sopro de Deus. Venha com o Teu ruar, Senhor. Venha com o Teu sopro de vida sobre nós. Torna-nos leves, torna-nos homens e mulheres, Senhor, movimentados pela força dos ventos do Espírito. Braços erguidos, vozes em oração, corações elevados ao alto. É a receita para um novo Pentecostes, que dá à igreja profecia no olhar e fogo no coração. Sopra sobre nós. Venha sobre nós. O Senhor traz ao meu coração o sentimento de quando nós estamos cozinhando, fervendo alguma coisa, e aquele óleo ou aquela água, aquele elemento quente cai sobre nós. Deus está fazendo com muitos corações aquilo que Ele quer, te fazer experimentar esta força, estas chamas do Espírito, que vão se derramando sobre você, que vão queimando o teu coração. O Senhor me traz a imagem de uma família inteira que está aqui no meio de nós. E o seu casamento estava em crise. Os seus filhos estavam preocupados, os mais velhos, por causa da consciência dessa situação.
E o Senhor vai colocando o teu casamento agora a partir do ritmo do seu movimento. O Senhor visita no meio de nós uma pessoa que foi diagnosticada com câncer. Você está aqui no meio de nós e o Senhor te faz sentir um queimor muito grande desde as pontas dos pés. No próximo exame que você fizer, vai ser constatado que você está curada. E você vai vir aqui na igreja para testemunhar. O Senhor está visitando uma pessoa no meio de nós, muito preocupada porque o seu cabelo está caindo constantemente. Disseram para você que era estresse, e o Senhor nesta hora está dando ao teu coração as consolações de que você precisa. Este, na verdade, era apenas um sintoma de uma vida mergulhada na angústia. O Senhor visita também no meio de nós uma pessoa, uma senhora, que vai se submeter a uma cirurgia e você está apavorada. O Senhor está arrancando do seu coração, nesta oração, todo medo e te dando esta graça que é um efeito próprio de Pentecostes, a graça da coragem para o enfrentamento das mais difíceis situações. O Senhor visita também um homem. Você tem sofrido muito porque está vivendo uma particular dificuldade financeira e você se sente humilhado por causa dessa situação. O Senhor te concede agora a cura da tua autoimagem, para que você não experimente esses complexos, não se sinta menos homem. O Senhor te devolve o orgulho de ser chefe da tua família. O Senhor visita nesse mesmo sentido uma jovem. Eu não vou dizer a sua idade, mas você está saindo da adolescência e tem experimentado a força de uma tremenda vergonha por causa de uma situação ligada à tua sexualidade a qual você se submeteu. O Senhor te devolve neste mesmo sentido a cura da tua autoimagem, do amor a si, arrancando esse sentimento de nojo do próprio corpo, diante de todas as situações às quais você se submeteu. O Senhor visita também no meio de nós uma pessoa que tem sentido constantemente dores nos ombros. Você não sabe qual é a razão. Chegou aqui na igreja com muita dor em um dos ombros, rezou a tarde inteira nesse sentido, e o Senhor está tocando nesta hora os teus ombros, arrancando as suas dores. Meus irmãos, o Senhor está derramando no meio de nós muitas graças, muitas curas, muita libertação. O Senhor visita muitas pessoas que frequentaram centro espírita, centro de umbanda, falsas doutrinas de matriz africana. O Senhor está libertando muitas pessoas de trabalhos que fizeram. São muitas libertações nessa área. O Senhor visita no meio de nós uma pessoa que descobriu, foi diagnosticada recentemente com síndrome do pânico. O Senhor está curando o seu coração inteiramente dos medos, dos pavores, das crises de ansiedade que você tem vivido. Senhor, obrigado porque o teu Espírito faz com que esse Pentecoste seja vibrante de atualidade. Levanta o teu braço e diga obrigado, Jesus. Obrigado porque o teu Espírito vem ao nosso encontro, porque o teu Espírito nos está curando. Vá com as suas palavras agradecendo a ação de Deus no meio de nós. Vá dizendo a Jesus da tua gratidão
por poder ainda hoje tocar os milagres de Deus, por termos um Senhor que de maneira tão viva opera no meio de nós. Obrigado, Senhor, por esse Pentecostes vibrante de atualidade. Nós, Senhor, voltamos ao ritmo do sopro de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós nos submetemos uma vez mais à força do Teu Espírito. Levando o Teu braço, solta a Tua voz. Em gratidão mais uma vez. Meus olhos cantam ao chorar, arrependida. Somos nós, ovelha fugida, querendo voltar. Toda nossa oração, Senhor, aprecia o canto que eu te dou. Colhe as palavras saudosas da alma, sedentas de amor. Agora já a cabine inteira vai ouvir. Cante, te adorarei. Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. Pode ser mais forte, cante, adorarei. Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. Aplauda com força o Espírito de Deus que enche o nosso coração de alegria. Filho